Bom, boa noite a todos. Primeiramente, dizer que é mais uma alegria estar aqui com vocês essa noite, dando continuidade a esse estudo do livro Entre a Terra e o Céu. É sempre um aprendizado novo quando a gente tem a oportunidade de revisitar essas leituras, de ler de um outro ponto, de um outro ângulo, em outro momento da nossa vida. É sempre muito especial a forma como determinadas passagens podem nos tocar de uma maneira diferente, trazer um ensinamento novo, uma outra perspectiva, a depender do momento de vida que nós estamos, do sentimento que nós vivemos de uma forma primordial, ou daquilo que nós temos como experiência no momento. De forma que, quando nós vamos visitar qualquer um dos capítulos ou a obra na sua integridade, né, na sua totalidade, claramente que nós não conseguimos nos ater, né, a todos os detalhes e a todos os pontos que essa leitura pode nos propiciar. Então, é muito importante a gente ter em mente que, claro, alguns pontos vão nos chamar mais atenção, vão nos trazer a uma reflexão importante, de uma determinada experiência, de um determinado ponto de vista, e certamente que outra pessoa lendo o mesmo capítulo, lendo o mesmo ponto de vista, vai ter uma outra percepção ou vai se sentir chamada a refletir sobre outros pontos. Importante dizer isso porque o que nós vamos trazer hoje no capítulo 27 é uma leitura, claro, da obra, né, do ponto de vista espírita, mas sobre um ponto específico, né? Então, o que nós propomos fazer hoje é garimpar alguns pontos específicos que nos chamaram a atenção, linkar esses pontos com as obras de Kardec, né? As obras básicas da doutrina espírita, fazendo essa correlação, de forma que nós possamos trazer algum incremento aí ao nosso raciocínio, ao nosso aprendizado, à nossa instrução. Então, eu convido a vocês a seguirem junto comigo nesse aprendizado, porque também é um aprendizado quando nós aqui nos colocamos no papel de facilitadores, né? Desculpa, dessa conversa, mas eu acho que vai ser muito produtivo para nós. Contamos aí certamente com a presença, a colaboração daqueles que nos tutelam, né? Todos nós, sempre presentes quando a gente se coloca no caminho de aprender algo bom e belo, né, para o nosso aprendizado. Bom, sem mais delongas, nós vamos iniciar hoje o capítulo 27, que tem como título, né, o Preparando a Volta, do livro Entre a Terra e o Céu. Vocês devem estar seguindo aí as nossas aulas. Para quem não está seguindo, a gente vai fazer uma breve recapitulação dos últimos capítulos. Mas é um livro muito interessante, que nos convida a refletir muito sobre o nosso papel enquanto família, enquanto instituição lar, né? E como nós somos convidados ao aprendizado através dessa oportunidade que é a reencarnação, e esse vai ser um dos nossos tópicos, né, na noite de hoje. Bom, continuando aqui, só recapitulando um pouquinho do que foi falado nos outros capítulos, pelo menos aí nos últimos 2 capítulos, né? Nós vamos nos encontrar com alguns personagens, né? Entre eles, nós temos aí, nós vamos destacar aqui a figura, né? As personagens de Odila e Zulmira. Odila, né? Que era casada com Amaro e acaba desencarnando. E Zulmira, que assume o seu lugar de esposa, né? Na vida terrena. E existia até então um sentimento, né, de ciúmes mesmo por parte de Odila, por se sentir aí usurpada no seu lar pela figura de Zulmira, e justamente com seus filhos e com o seu marido, né? Além dos acontecimentos em relação ao filho, que a gente vai falar um pouquinho do Júlio, né, que já se encontra no plano espiritual, e a Evelina, que ainda se encontra encarnada neste momento. Então, até então, né, mesmo Odila sempre tendo aí no coração
uma conexão com o Criador, uma busca e um contato com essa força no seu coração, ela, assim como todos nós, também trazia suas dificuldades, seus empecilhos, e tinha aí por Zulmira uma certa dificuldade de relacionamento, né, através do pensamento e da emoção. Mas, né, nesses últimos 2 capítulos, no 25 e no 26, nós vamos ver que através da ajuda da irmã Clara, do Clarencio e dos outros companheiros que a seguiam mais próximos ali, né, a ela acaba sendo convidada, no primeiro momento, a fazer uma visita ao seu lar. Zulmira se encontra abatida, né, doente na cama, e de alguma forma ela se sente tocada, né, através das palavras que ela vinha ouvindo, das instruções que vinham recebendo, a mudar a sua postura, né? Então ela encontra ali naquele lar a figura de Zulmira e passa a olhar para essa companheira, né, que se encontra no seu lar, como uma irmã. Ela sente seu coração tocado, ela se sente convidada a mudar de postura, e então ela consegue espontaneamente, através da mobilização da sua vontade, né, e do seu esforço próprio, porque ela precisou se esforçar para isso, direcionar palavras de carinho, de compreensão, de amorosidade em relação a essa personagem. E isso reflete diretamente, então, na melhoria do estado de ânimo, né, no estado físico daquele espírito, no caso a Zulmira, e isso vai se desdobrar em alguns acontecimentos mais para frente, né? A Odila, então, aí era casada com o Amaro, que se encontra agora casado com a Zulmira, porque a Odila já está desencarnada no plano espiritual, e quando a Odila consegue mobilizar esse sentimento de uma forma espontânea, né, pela Zulmira, isso instantaneamente é de alguma forma captado, sentido aí pelo Amaro, e que passa então a manifestar também seu carinho espontaneamente pela Zulmira. E Clarencio vai dizer que quando nós nos colocamos espontaneamente nessa demonstração de afeto, para além das palavras articuladas, para além daquilo que é dito, para além daquilo que é demonstrado através do abraço, do toque, né, de um beijo, há também toda uma mobilização energética espontânea, né, de nós que vai atingir aquele indivíduo que é objeto do nosso desejo, do nosso afeto, né, do nosso carinho. E foi isso que aconteceu e é narrado, então, nesses capítulos anteriores. Zulmira, mais uma vez, se sente fortalecida, revivida aí na sua força, na sua vontade de fazer e construir essa harmonia e essa paz no lar em que eles estavam. Nesse mesmo contexto, a Olinda, né, Odila, procura aí a filha, a Evelina, que se encontrava em sono. Ela tem um encontro no plano espiritual com a mãe, e a mãe então convida ela a se colocar e a tratar a Zulmira como uma mãe, né, e a devotar o seu cuidado, o seu carinho, ajudar ali nas tarefas, nos afazeres do lar, de forma a ajudar também no amparo e na harmonia do ambiente, né, doméstico, na instituição lar ali que eles compartilhavam, né. A Evelina prontamente acorda depois desse contato, lembra de ter sonhado com a mãe e prepara uma tábua, né, de café da manhã, um alimento, e leva até Zulmira, e ali também demonstra, fala do sonho com a mãe, e se coloca ali como, de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, a ajudá-la, a apoiá-la, e todo esse movimento, né, traz para Zulmira a sensação de que um milagre acontecia, né, naquele momento, por causa da mudança repentina e das sensações de bem-estar que eram ali então sentidas por todos e compartilhadas, e ela passa então a se fortalecer ainda mais, né? Isso tudo, claro, graças aí também ao empenho de cada um desses personagens, mas movidos, motivados, né, pela ação de Odila, que rompe com, pelo menos no momento, com o sentimento de ciúme, de posse, né, para construir a partir de então no seu coração um amor
que transcende, né, os vínculos temporários, né, ou temporais dos laços que são compartilhados durante a encarnação, né, para uma construção de um amor que amplia, né, essas possibilidades. E ela, então, narra que ela se sentia naquele momento como se mais leve, como se livrasse de um grande peso sobre as suas costas e passa, então, a, a um novo patamar, assim, no sentido de é convidada até a ocupar novos ares no plano espiritual, a fim de dar seguimento aí ao seu aprendizado e ao seu crescimento, né? E, por fim, a gente tem o Júlio, que é um filhinho que já foi está desencarnado no plano espiritual. Nos outros capítulos, ele se encontrava aí no plano espiritual numa instituição destinada aos cuidados de crianças, né? Recebendo ali o apoio da Blandina, da Mariana, que são outros personagens também que fazem parte desse enredo, sempre com muita dificuldade em relação a seu equilíbrio, a sua reestruturação, a sua harmonia espiritual, sempre com muitas dores, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, como isso acontece a partir, então, desse capítulo. Então, isso é mais ou menos o que está acontecendo até então, o que foi acontecendo de contexto prévio, né, ao capítulo que vai se seguir adiante. Bom, adentrando o nosso capítulo, capítulo 27, nós temos a seguinte fala, né? Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica a mesma ferida. Então, ele, desde o desencarne, ele tinha essa ferida na região glótica, né, que é essa região do pescoço, que era uma ferida que não cicatrizava, que piorava muito dependendo dos pensamentos, das vibrações que ele tinha, dos sonhos, né, as reminiscências aí, a gente vai entender um pouquinho disso. Então, começa assim. Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica a mesma ferida. Instalara-se com ele em aposentos adequados na escola das mães, e ao filhinho dispensava todo o cuidado suscetível de reerguer-lhe as energias. Entretanto, a luta continuava. Então, após esse ganho, né, esse movimento amoroso do coração, que ela se sente mais leve, ela então é convidada a estar mais próxima do Júlio, nessa instituição que se chama Escola das Mães, né, em que Júlio se encontrava ali sob os cuidados da Blandina e da Mariana, e ela passa então a devotar ali o seu carinho, o seu cuidado de mãe, o seu amor com o filhinho, mas sem grandes ganhos, assim, né? Não se notava uma melhora importante assim em relação àquele espírito. Recursos medicamentosos e passes magnéticos não faltavam, contudo não surtiam efeito. Jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte. E aqui já começa uma questão muito importante, né? A existência de tantas enfermidades depois da morte, né? Como será que isso se dá? Nós estamos falando de quando a gente pensa, né, no corpo físico, quando a gente pensa aqui na matéria, para a gente é até mais factível, né, a gente compreender e entender alguns mecanismos biológicos, as doenças, aquilo que acontece no nosso corpo. Mas no mundo espiritual, deixando a existência da matéria, com todas as suas dificuldades, como que isso se mantém, né? Será que existe ali uma lesão no perispírito? É uma percepção daquele indivíduo? Como que isso se agrava, piora? Se o perispírito é plástico, como é que isso se dá? Porque a gente consegue conceber, até pela literatura espírita, pelos estudos, que isso existe, né? Mas a gente vai tentar trazer aqui, refletir um pouquinho juntos, né, em como isso se dá, como isso acontece, tentando aprofundar um pouquinho nessas sensações que permanecem conosco no mundo espiritual, mesmo após o nosso desencarne, né? Então, lá no livro, a gente vai recorrer aqui ao Livro dos Espíritos, né? E a gente vai começar pela pergunta 237 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona, né, de uma forma muito sábia, aos espíritos, através dessa pergunta.
Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinham quando na Terra? Como é que se dão essas percepções, né? Como é que isso acontece do ponto de vista do plano espiritual? Será que o espírito sente as mesmas coisas? Será que ele da mesma forma? Será que se eu tinha aqui quando encarnado alguma deformidade, ela permanece no mundo espiritual? Como isso se apresenta, né? Essas sensações ou essas percepções, sejam elas positivas, negativas. E os espíritos nos respondem, né? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, o que Kardec está perguntando, primeiramente, o que os espíritos estão respondendo? Ele está falando de percepções, né? O que a gente percebe? A gente percebe os estímulos do nosso corpo, a gente percebe a luminosidade, a gente percebe um som, a gente percebe um toque, a gente percebe um gosto, um cheiro, né? E aí Kardec, a gente percebe, algumas pessoas são mais sensíveis, né? Percebem uma energia, a presença de alguém, de algum amigo espiritual, percebem dor, etc. E Kardec pergunta isso aos espíritos, né? Quando a gente desencarna, quando nós passamos para o plano espiritual, o espírito conserva essas percepções, né? Como é isso? E é isso que os espíritos estão respondendo, dizendo-nos que sim, né? Que da mesma forma que nós percebemos as coisas aqui no plano físico, nós também as perceberemos no plano espiritual. E além disso, nós temos assim uma ampliação dessas percepções, porque já não existe mais os entraves, a dureza, a materialidade do corpo físico, que às vezes nos impede ou atenua, né, as faculdades do nosso espírito, claro, aí para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, é isso que ele vai dizer. Às vezes, o corpo vai nos servir como um mata-borrão, né? Ou como um vidro opaco, vamos dizer assim, que obscurece um pouco essas faculdades, porque talvez se nós as tivéssemos aqui em toda a sua potência, né? Toda a sua potencialidade, diante das dificuldades morais que nós ainda temos, seria muito difícil a convivência uns com os outros, né? Então, imagino nós podendo perceber a todo instante a aura de todo mundo, perceber às vezes o pensamento de todo mundo, perceber o sentimento de todo mundo, seria insuportável a nossa convivência, porque às vezes a gente não consegue lidar nem com as nossas próprias questões, imagina lidar com as questões de todos, né? Então, é por isso que existe uma das possibilidades da gente entender por que disso é isso, porque está muito ligado às nossas condições de ordem moral, nossos valores e os nossos princípios. E ele continua, os espíritos continuam dizendo que a inteligência é um atributo que quanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer, né? Ou justamente isso que a gente está querendo dizer. Quanto menos entraves, e quando a gente pode entender por entraves, a gente está falando só de matéria, então, menos entraves morais, menos imperfeições, quanto mais alinhados, harmonizados com as leis divinas, com as questões espirituais, maior a liberdade, né, de seguir o nosso caminho e a nossa trajetória, né? Porque liberdade não é a gente fazer o que nós quisermos. Porque quando nós fazemos o que nós queremos e não temos maturidade para isso, né? E às vezes a gente faz escolhas equivocadas, nós não nos encontramos livres, porque naturalmente isso vai nos implicar em consequências, né? Em efeitos daquela causa por nós tomada como escolha. Mas quando nós agimos e estamos em conexão, alinhados com as energias e com as leis, né, do Criador, nós assim sim, nós aí sim nos tornamos livres, né? Porque
Não há nada que venha como uma necessidade de nos trazer para um caminho diferente, assim, né? Como nos trazer para o caminho correto, assim, nos colocar no eixo da nossa caminhada evolutiva. Então, a expressão dessa inteligência, e a gente pode tentar ampliar a palavra inteligência para o entendimento das faculdades do espírito, quanto mais evoluído nós somos, quanto mais crescimento moral nós adquirimos, quanto mais nosso coração está alinhado com as leis do Criador, maior a expressão dessa potência que nós temos em nós, às vezes latente, para nossa própria proteção, para nosso próprio crescimento, porque nós ainda não somos hábeis, né? Temos a habilidade necessária para lidar com tudo isso. Mas a gente está em um caminho nesse crescimento. Então, primeiro ponto é isso. O que essa pergunta quer dizer? Sim, o espírito tem essas percepções, e essa percepção ela é proporcional, né, a grau de maturidade e evolução espiritual de cada um de nós, né? Quanto mais evoluídos nós somos, maior a potencialidade de expressão dessas percepções e de outras faculdades todas que o espírito tem em si, como um germe, né? Mas Kardec continua, né? E na pergunta 255, ele vai interrogar os espíritos da seguinte forma: quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Olha que interessante. Se na pergunta anterior, 237, nós compreendemos através dessa reflexão que o espírito é capaz de sentir e de ter percepções, na pergunta 255, que é uma pergunta um pouquinho mais adiante, ele vai perguntar aos espíritos se, já que o espírito sofre, então ele tem percepções, ele se sente afetado, né? Ele pode, enfim, sofrer o estímulo, né, daqueles que convivem com ele, da sua própria intimidade. De que natureza é esse sofrimento, né? Será que é um sofrimento físico? Como uma dor que nós sentimos quando a gente tem alguma lesão na nossa pele, né? É muito interessante o raciocínio e cuidado, né, que Kardec tem com as perguntas. E os espíritos são, sim, diretos, né, nessa resposta, a nos dizer que as angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Olha que interessante, né? Então, quando Kardec questiona os espíritos sobre qual que é a natureza do sofrimento deles, um pouco diferente do que nós talvez percebamos enquanto aqui encarnados, em que nós vamos procurar os mecanismos de dor, as vias neurológicas da sensação, né, e tudo que envolve a neurobiologia da dor, por exemplo. No plano espiritual, a natureza dessa dor ela é moral. Só que quando a gente pensa isso, se a gente parar só aqui, angústia moral, a gente poderia erroneamente pensar, então é uma angústia moral, não deve ser tão dolorosa, né, tão sofrida, por exemplo, como uma queimadura ou como uma lesão, um corte, né? Só que os espíritos continuam nos esclarecendo que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos, né? Ao ponto do espírito sentir, né, o efeito dessa angústia moral, dessa dor, seja ela qual for, né, porque a gente pode ter um espectro muito grande, seja culpa, remorso, ódio, rancor, desesperança, rebeldia, podem ser muitas, né? Ela vai se manifestar na sensação e na percepção daquele espírito, né? Então, essa angústia moral, ela pode ser traduzida ou pode ser interpretada de diferentes formas, né? Pelo aquele espírito que está vivenciando isso naquele momento. E ele pode perceber essa angústia de diferentes formas, né? Porque isso vai de encontro também à sua maturidade psíquica, à sua maturidade espiritual e à sua capacidade de olhar e perceber aquilo, né?
Mas isso, assim, pensando aqui agora, também não é muito diferente do que a gente encontra aqui no corpo físico, né? Claro que quando você está falando de um estímulo externo, você está falando de uma dor e tal, a gente tem, claro, uma repercussão biológica para isso, a gente explica isso. Mas uma angústia moral também é muito compreensível para a gente, por exemplo, que trabalha na área da saúde mental, a capacidade dela, mesmo que sem nenhuma alteração biológica que possa explicar a dor ou aquele sofrimento, o indivíduo a percebe, por exemplo, em quadros depressivos graves, em quadros melancólicos, essa dor manifestada como uma dor real. E para o indivíduo ela é uma dor real, como uma dor no peito, uma sensação de abafamento, às vezes em questões de ansiedade, uma sensação de vazio, de angústia, em que o indivíduo sente como uma dor realmente na região do tórax, né, ou na região aqui do estômago. Outras doenças como doenças somáticas, né, em que o indivíduo tem, às vezes, se não a provocação da dor, uma soma, um incremento, né, da dor daquele indivíduo, que o indivíduo percebe. Então, assim, para a gente hoje, mesmo dentro da visão biológica, nós já compreendemos, né, que essas angústias morais, elas são capazes de gerar efeito no nosso corpo. E a gente tende, a cada dia mais, a não trabalhar dentro de uma dualidade mente e corpo, como se fossem coisas separadas, né? E entender isso como entender as correlações que existem nisso, né? E as implicações dessa convivência, dessa coesão mente e corpo, né? Então a gente já consegue compreender isso. E é disso que eu entendo que os espíritos estão nos dizendo aqui, né? Que essas angústias morais, já que agora eu não tenho mais o corpo biológico, físico, que justificaria essa lesão, essa dor que permanece, ela é de uma outra natureza e talvez mais conectada, mais ligada às angústias morais do que simplesmente se nós fôssemos ali estudar o perispírito e buscar uma via de dor, etc., como nós às vezes estudamos aqui no corpo físico, né? Então, a natureza dessa dor, desse sofrimento, ele em geral é moral, mas a gente tem exemplo disso aqui também enquanto encarnados, né? Para a gente poder entender um pouquinho de como isso é possível. Mas Kardec não se contenta com essa pergunta, né? E aí está a inteligência desse espírito que traz a codificação para nós. Porque os espíritos respondem, bom, então tá, essa dor, né? Ela é de uma natureza moral. Mas como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio e calor? Então, se a natureza da dor ou desse sofrimento não é a mesma, né, daquela que nós experienciamos aqui quando encarnados no corpo físico, como eu posso explicar então a sensação de frio, de calor? Como eu posso explicar a sensação de dor? Como eu posso explicar uma lesão, a sensação de uma ferida? Como isso ocorre no plano espiritual, né? É isso que Kardec está questionando os espíritos aqui nessa pergunta. E eles nos respondem, né? A nos dizer, deixa eu só arrumar aqui o slide, o seguinte: é uma reminiscência do que padecem ou do que padeceram durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação. Uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm a impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga
passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, olha que interessante, né? Vamos por partes, bem devagar aqui, porque eu acho que tem muita coisa para a gente refletir. Então, no primeiro trecho, né, ele começa nos dizendo que essa sensação de frio e calor, ou qualquer outra sensação, né, de dor, por exemplo, ela é uma reminiscência, ou seja, é uma lembrança, uma visita, né, à memória daquele espírito, daquilo que ele viveu durante a vida, uma reminiscência que não raramente, ou seja, de uma forma muito frequente, é tão aflitiva quanto a realidade. Isso também é algo que hoje é mais compreensível da gente entender. É só a gente fazer o exercício, por exemplo, de fechar os olhos, por exemplo. Então, vocês podem fazer aí na sua casa agora. Fechar os olhos de vocês. E vamos nos transportar mentalmente para uma lembrança muito agradável que a gente tenha vivido. Um momento, um aniversário, uma viagem, enfim, uma conquista, uma formatura, qualquer coisa. Qual que é a sensação que naturalmente vem para você desse momento prazeroso? Não raro, quando a gente faz isso, nós conseguimos produzir no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, uma emoção tão parecida, uma sensação tão parecida quanto aquela que nós vivenciamos no momento em que o fato ocorreu, mesmo que esse fato tenha ocorrido há muitos anos ou há muito tempo. Isso também acontece com situações negativas ou momentos difíceis. Se nós fôssemos revisitar algum momento difícil ou aflitivo que nós vivemos, muitas das vezes nós podemos ter no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso sentimento, no nosso pensamento, uma revivescência dessas sensações, uma revivescência até mesmo da dor, da dificuldade. Claro que vai estar atrelado ao grau, né, à intensidade dessa vivência, aquilo o que aquilo gerou em nós, né, no nosso psiquismo, na nossa vida. Mas, de uma forma geral, a gente tem também essas experiências quando nós acessamos a nossa memória, né? Seja por que fato for que nós temos vivenciado. Então, é disso que ele está dizendo, né? A reminiscência, não raro, é tão aflitiva quanto a realidade. Então, quando nós estamos no mundo espiritual e nós, a depender do grau de maturidade que nós temos, é claro que a gente está falando aqui de uma forma geral, né? Dos espíritos ainda como nós, que estão ainda em aprendizado, ainda muito apegados à matéria, porque os espíritos mais evoluídos, eles certamente não vão ter essa dificuldade. Mas nós aqui do Beabá, que estamos amassando o barro junto, né, todo mundo no esforço aí enorme de evoluir, nós ainda estamos nessa realidade aqui, a maioria de nós, pelo menos, eu me incluo nisso. De que quando nós acessamos essa memória, mesmo no plano espiritual, e nos vinculamos a alguma lembrança, algum desafeto, algum sentimento de ódio, de rancor, de rebeldia, de culpa, de remorso, e nós vamos nos fixar naquele pensamento ou naquele momento, e isso vai gerar em nós a sensação de estar vivendo aquilo da mesma forma. E é muito interessante isso. Fazendo um parêntese aqui, em outras perguntas no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai questionar os espíritos sobre a utilidade de lembrar do passado ou de lembrar do futuro, né? Porque Odília também, André Luiz, ou não sei se foi André Luiz ou Hilário, vai perguntar para Clarencio, nesses últimos 3 capítulos, sobre se não teria utilidade, né? Odila saber sobre o passado de Júlio, que explicaria a vivência dele nesse momento, ou vice-versa. E aí, tanto Clarencio vai trazer isso, mas no Livro do Espírito nós vamos encontrar uma fala muito interessante, em que os Espíritos nos dizem que quando nós temos e visitamos o passado, naquele momento o passado se torna o presente. O passado se torna o presente, porque nós vivenciamos aquilo que nós estamos, onde nós estamos colocados. Onde a minha mente está,
ali, naquele momento, eu também estou em sentimento, em inteligência, em razão. Então, quando nós nos vivemos isso está ligado pela nossa evolução a um momento de dificuldade, a um momento de queda, a uma... que o Kardec vai usar aqui, esqueci o nome, alguma angústia moral, né, específica, nós, a depender do nosso grau de evolução e uma série de outras questões, temos a possibilidade de reviver aquilo e aquilo viver na sua total intensidade. Mas não necessariamente aquilo está acontecendo, né? Não necessariamente estou experienciando aquela sensação da mesma forma de novo. Não necessariamente meu perispírito está sentindo aquela dor, né? Da mesma forma que o meu corpo sentia. Mas por estar revisitando aquela memória, aquela lembrança, isso pode gerar a mesma impressão, né? Para mim, naquele momento, né? Então, é isso que a gente, dentro do nosso entendimento, é isso que os espíritos estão trazendo para nós aqui nesse momento, para a gente refletir. Tá? Vamos lá. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Eu acho muito interessante assim, os exemplos que os espíritos nos trazem para a gente poder compreender nisso. Olha que figura, né? Que analogia interessante para a gente poder olhar para isso. Ele fala que é como, imagina uma pessoa que passou a vida toda carregando um manto nas costas, né? Carregando um peso. Ele dá o exemplo, a gente pode entender como um peso. Em determinado momento ele tira aquele peso, né? Daquelas costas do que ele estava carregando. E aí, passado algum tempo, né? Ele visita essa memória ou esse aprendizado. E ele tem a sensação de que ainda traz esse peso sobre os ombros, né? Por quê? Ele se acostumou com aquilo, ele se adaptou àquilo, ele se condicionou àquilo, e aquilo continua, então, trazendo essa sensação, mesmo não existindo mais aquele peso sobre os ombros dele, né? E assim vai acontecer também, então, segundo os espíritos, com essas percepções que a gente tem enquanto aí na erraticidade, né? Ou no plano espiritual. Certo? Eu estou com um probleminha aqui com a minha câmera, mas nós vamos seguindo aqui com o áudio, para a gente não perder o nosso raciocínio. E aí, a gente está na 256, na 257, Kardec vai colocar um ensaio teórico das sensações dos espíritos. É um item bem longo, né? Então a gente fez alguns recortes, mas que ele vem nos trazendo, esmiuçando um pouquinho essa ideia dessa sensação nos espíritos, né? Seja ela de dor, né? De frio, de calor, como se propõe, né? Uma explicação, uma hipótese para esse fato, assim, né? Que a gente vê narrado nas obras espíritas, na literatura espírita, é muito rico. Então, lá no Livro dos Espíritos, no item 257, nós vamos encontrar o seguinte: a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Então, aqui ele já começa com uma afirmação, nos mostrando que o corpo espiritual, ele é de uma natureza diferente do nosso corpo físico. E se o nosso corpo físico, enquanto matéria mais densa, é capaz de sofrer essa influência do calor, do frio, o mesmo não se dá enquanto corpo perispiritual. No entanto, isso não diminui o peso, a dor ou o sofrimento, porque isso parte da interpretação
né, dessa angústia moral, dessa revivescência, e às vezes pode ser tão mais doloroso do que o próprio estímulo físico, como os exemplos que nós já demos anteriormente, sobre, por exemplo, nos episódios depressivos graves, na melancolia, em que há uma dor excruciante, muitas vezes, para o indivíduo, no próprio corpo, né? Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzir um efeito desse mal, como se real fora. Então, aqui é o exemplo que a gente deu, né? Se a gente fechasse nossos olhos e visitasse uma lembrança positiva que nós vivemos, nós temos aí, e hoje, por exemplo, existem várias técnicas nesse sentido, poderíamos reviver essas sensações numa intensidade parecida, igual, etc. Então, isso acontece também com os efeitos desse mal, com os efeitos de vivências que nos trouxe algum desconforto, vamos pensar assim, né? Quando a gente recorda ou fixamente nisso, nós podemos ter o efeito desse mal, dessa vivência negativa no nosso corpo. Por exemplo, num contexto da saúde mental, no transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que o indivíduo passou por um trauma grave, seja de que origem for, muitas das vezes ele, mesmo depois de anos, né, ele ainda tem a sensação de que aquilo está acontecendo na mesma intensidade, da mesma forma, do mesmo jeito. Aquilo traz uma série de repercussões físicas, o indivíduo começa a suar, tem taquicardia, sensação de que alguma coisa vai acontecer, enfim, como se o fato estivesse acontecendo no agora, naquele instante, mesmo tendo passado assim anos, né? E o indivíduo não está mais imerso naquela situação. Então, é isso que ele está trazendo para a gente refletir. Não as vemos até causar a morte, né? Então, quando o indivíduo tem uma fixação tão grande em determinado ponto, né? Isso pode, inclusive, levar o indivíduo a um estado de torpor, né? Um estado de adoecimento tão forte, principalmente nas questões de saúde mental, que o indivíduo realmente exaure, né, a sua vida por uma questão, por uma angústia mesmo, né, por um sentimento, por uma emoção, um aspecto não necessariamente físico, né? Então, a gente vê isso em muitos quadros de melancolia grave, né, em que a gente, se não tratado, né, não cuidado, o indivíduo pode acabar morrendo, levando à morte mesmo, né? E não necessariamente sem que haja uma questão, vamos dizer assim, não foi uma pressão alta, não foi um infarto, não foi nada disso, foi uma questão psíquica e que acabou culminando na morte daquele indivíduo. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou o membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que é apenas o que o cérebro guardou dessa impressão. Aqui ele citando essa referência ao que hoje a gente chama na medicina, né, dos membros fantasmas, e dentro da medicina a gente já tem algumas explicações para isso, como neurônios espelhos, etc. Não vou entrar nesse mérito, mas só nos dizendo que, mesmo não tendo aquele membro ali mais, o indivíduo guarda a impressão de que ele está ali, às vezes sente dor, né, e dor forte, e porque isso está numa interpretação em outro nível, né? Não está mais ali no neurônio, mas há para o indivíduo a impressão de que ali se encontra e ela é percebida, a dor é percebida como se assim o estivesse, né? Mesmo o membro não ali estando mais presente. Existem algumas explicações físicas para quando isso acontece no corpo físico, como um estímulo do neurônio que sobrou, etc. Mas, pensando no corpo espiritual, que não tem o neurônio físico igual a gente tem, isso nos ajuda a entender, né, mesmo que como uma analogia, como isso pode ser sentido ou percebido por nós no mundo espiritual. E entender um pouquinho o que se passa, né, nesse contexto do livro com o Júlio, né, que tem ali uma ferida na região glótica, que sente dor, que sente mal-estar, que sente uma série de sensações importantes, sem que haja um corpo físico, né?
E é disso que Kardec está falando. Muito provavelmente, pelo próprio contexto das suas vivências passadas, da sua desencarnação, né? Tudo que envolve a história, né, desse espírito, Júlio, a sua mente, através, seja do remorso, seja da culpa, enfim, seja de qual angústia moral for, traduz para ele e aí vai imprimir no seu perispírito, porque a gente sabe que o perispírito ele tem uma plasticidade de se moldar pela vontade, consciente ou inconsciente de todos nós, ele imprime naquele espírito aquela sensação. É como se ele dasse uma interpretação para isso, né? Para aquela dor, para aquela angústia moral, e através da mente aquilo modifica a estrutura do seu perispírito e se mostra, né? Então, como uma ferida, e a dor que ele sente, as sensações que ele sente, ele então interpreta isso, também se pode aparecer de uma forma inconsciente, como aquela ferida, mas em profundidade se trata uma coisa no âmbito da angústia moral, né? Seja ela qual for, né? Como a gente já citou aqui algumas vezes. Continuando, o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poderia-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual, que reside no espírito. Então aqui ele só está explicando um pouquinho da origem do perispírito, para a gente entender justamente essa composição, e aqui talvez a característica que nos chamasse mais atenção é essa plasticidade desse corpo espiritual, de sofrer a ação do espírito, né? Onde há a sede da vida intelectual. A gente entendendo essa vida intelectual como um aspecto dela, como a ação da vontade, fica mais fácil para a gente entender, então, essa angústia moral, essa sede da vida intelectual, essa sede dessa inteligência no espírito e que vai plasmar no perispírito, assim como a gente plasma no corpo físico, essas impressões de ordem mais interna, mais profunda, né? E é isso. E ele vai dizer, então, que o espírito, né, vai tirar a composição dessa matéria do perispírito através do fluido universal, né? E que a gente também vai entender lá no Livro dos Espíritos, que é da onde surge, né, toda a matéria, seja a matéria densa ou a matéria mais quintessenciada que nós temos no universo, né? No corpo, os órgãos, servindo-lhe de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Olha que interessante, né? É como André Luiz vai falar muito disso, do nosso corpo funcionando como um mata-borrão, ou seja, ele realmente é o lugar onde a gente imprime, onde a gente suga essa impressão, vamos dizer assim, é o ponto final de manifestação dessas sensações. O corpo, então, nesse sentido, ele vai servir como um condutor dessa informação que veio lá do espírito, foi inicialmente percebida no perispírito, como a gente viu no parágrafo anterior, e quando encarnados, isso vai se localizar em determinadas regiões no nosso corpo físico, né? De forma que isso forma um circuito que é um circuito dinâmico, né? Então, da mesma forma como nós estamos encarnados, o ambiente gera um estímulo que é percebido por nós, seja a luz, seja um estímulo doloroso, seja, enfim, um fato que aconteceu. Nós percebemos isso através do nosso corpo. Essa informação chega no nosso perispírito, do nosso perispírito ela chega ao nosso espírito, que interpreta essa informação, toma uma decisão através da sua vontade, nós tomamos uma decisão através da nossa vontade, né? Porque nós somos isso, nós não somos nosso corpo, tomamos uma decisão no âmbito do espírito, essa informação volta para o nosso perispírito e se traduz numa resposta no nosso corpo físico, né?
o que de certa forma, assim, semelhante para nós, o que nós já entendemos enquanto funcionamento do corpo biológico. É claro que isso não acontece assim tão divididozinho, né? Ah, então chegou aqui para isso, depois volta. Isso é uma coisa que foge do entendimento do tempo e do espaço que nós temos aqui, né? Dessa divisão tempo-espacial da forma que nós compreendemos aqui na nossa limitação material. Mas existe essa troca de informação, de informações, né? E o mais importante desse ponto, eu acho que a gente compreender que o nosso corpo, ele vai localizar essa percepção em determinada área. O que a gente pode entender também dentro da fala dos ensinamentos de André Luiz, quando a gente vai pensar em um adoecimento, por exemplo, especificamente, como um exemplo, nas zonas de predisposições mórbidas, né, que são regiões mais frágeis, já do nosso perispírito, mas que tem uma ligação com o nosso corpo, que foram construídas pelas nossas ações do presente ou do passado, e que ali podem ser entendidas por nós como regiões de fragilidade, né? E muitas das vezes vão estar ali manifestando alguma doença nesse sentido. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. Aqui já falando do ponto de vista espiritual. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência, uma lembrança, do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Então, ele aqui falando da dor, a gente já tocou nesses pontos algumas vezes, é só para a gente fixar um pouco mais essa ideia, né? De que essa dor ela não é uma dor física, como a gente compreende aqui no corpo material, ela é muito mais um sentimento íntimo, uma angústia moral, como é descrito pelos espíritos na pergunta anterior que a gente viu, e que o espírito nem sempre vai compreender muito bem isso, né? Dada a evolução de cada um de nós. E que essa dor ela não se acha necessariamente localizada, porque ela não é produzida por um agente externo, ela é uma manifestação de uma questão interna, né? No campo do espírito, né? E não do perispírito. E vai se tratar, então, de uma lembrança, de uma reminiscência, que é igualmente penosa, é igualmente difícil, nem por isso deixa de ser menos angustiante, menos aflitiva, para todos nós. Mas ele vai continuar dizendo que algumas vezes ela é mais do que isso, né? Então, vamos ver o que ele quer dizer. A gente vai abordar isso mais para frente, né? O que ele vai dizer em relação a isso é que algumas vezes, no campo da experiência espiritual, quando ele vai falar dessa sensação, dessa dor física, né? E aqui ele vai dar o exemplo, por exemplo, quando ele continua, ele vai dar o exemplo quando, por algum motivo, nós acabamos interrompendo um ciclo natural da vida. Então, ele vai citar o exemplo de um espírito que se manifesta numa reunião e que descreve a sensação de que tem o corpo sendo corroído por vermes, né? E esse espírito, nesse caso particular, ele foi um espírito que pôs fim à própria vida através do suicídio. E aí ele vai explicar para nós, nesse contexto, que quando nós interrompemos a vida, vamos dizer assim, antes do tempo, né, em algumas circunstâncias, a gente não pode generalizar isso, então ele está dando um exemplo, permanece uma certa ligação entre o perispírito e o corpo. É como se esse laço não fosse interrompido naquele momento. E aí a sensação que o espírito está percebendo, por exemplo, a de ser corroído, né, de ter vermes pelo seu corpo, não necessariamente é somente uma manifestação de uma angústia moral. Ele pode realmente estar percebendo a sensação,
de algo que acontece com o seu corpo físico, porque ele está ainda vinculado a ele, né? Mesmo já ter o desencarne já ocorreu, o espírito, o corpo já não tem ali a vitalidade, mas há uma ligação tão forte entre a mente daquele espírito, seu corpo perispiritual e aquele corpo, que essa sensação é percebida por ele, né? Então é isso que ele está dizendo. Eu não coloquei aqui quando há mais do que isso, porque em algumas circunstâncias essa impressão ela pode se manter por algum tempo determinado. Claro que isso depois, essa sensação, ela pode continuar existindo aí mais motivada por uma questão psíquica do que do próprio acontecimento do corpo, que às vezes o corpo já passou anos, né? O corpo nem existe mais, só tem ali a parte óssea, né, daquele corpo que já se decompôs e aquele espírito ainda permanece com essa sensação. Então isso já não essa segunda explicação ela já não seria mais possível, mas ainda permanece a sensação. Mas num primeiro momento da morte, né, essa sensação ela pode acontecer por um outro mecanismo, né, que não somente a angústia moral ali que está se manifestando nos processos psíquicos daquele espírito, né? Importante a gente compreender isso, né? Importante a gente entender que ele não está fazendo uma generalização, tá? Eu acho que a gente não pode se equivocar de pensar que isso acontece com todos, por exemplo, os espíritos que acabaram chegando ao suicídio, por exemplo, né? Ele cita um caso especial, porque existem muitas questões que podem levar à atenuação, à complicação desses acontecimentos. Então, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro a leitura do livro Céu e Inferno, né, de Kardec. Lá tem uma parte do livro em que ele vai falar sobre vários exemplos, e aí a gente pode entender como isso é plural, como isso é individual de cada um, sem a gente incorrer no risco de construir pensamentos muito intransigentes, muito restritivos, às vezes até muito julgadores em relação a algumas questões, né? O que eu acho que a gente precisa fixar é que existe essa possibilidade, né, de mesmo depois do desencarne, principalmente no momento mais próximo ali da desencarnação, dentro de algumas circunstâncias, o espírito, mesmo já desencarnado, ainda percebe o que está acontecendo com o corpo dele. Isso é importante a gente entender. Bom, dito isso, a gente volta lá para o capítulo, né? Ele vai se continuar, né, evoluir aí dentro do enredo desse momento em que eles estão ali do lado do Júlio, a Odila procurando um meio de procurar um alívio para o seu filho, eles estão aventando aí qual a melhor possibilidade, o melhor caminho que vai trazer mais ganho para a evolução daquele espírito, né? E aí é narrado o seguinte, né, uma fala de Clarencio. Também creio, prosseguiu o nosso instrutor imperturbável, que a reencarnação do pequeno é urgente medida, se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. Então, eles conversando entre eles, procurando qual seria a solução. Em determinado momento, Clarencio e a Clara, eles trocam uma conversa ali que só eles percebem, né, em pensamento. E logo há, então, a sugestão da reencarnação como o remédio mais eficaz, mais oportuno, no caso do Júlio, para que aquelas vivências, aquela reminiscência, né, aquela dor que ele vinha, aquela angústia, pudesse, então, ser, vamos dizer assim, drenada, né, esvaziada, e ele pudesse seguir aí no seu aprendizado. Então, ele continua. Tentara obter os bons e benefícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente. Aqui ele está falando de Odila, né? Nessa busca dela de tentar buscar uma solução. Então, ela tentar obter os benefícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente. E todos, a uma, repetiam sempre
que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne, deveriam ser resolvidos, e que por isso mesmo a encarnação para Júlio era o único caminho a seguir. O corpo físico funcionaria como um abafador da moléstia da alma, sanando-a pouco a pouco. Olha que interessante o link que a gente faz com a pergunta lá no começo, acho que a 255. Dessa percepção, né, foi a primeira, né, 230 alguma coisa. Dessa percepção do espírito, em que já lá os espíritos colocam que quando a gente está no corpo, essas percepções elas são um pouco obscurecidas, né, essa palavra que eles usam. E isso vem como um remédio, como um alívio para esse espírito, porque a percepção dessa dor, a intensidade dessa dor no mundo espiritual, dado já a ampliação, né, dessas vivências enquanto espírito errante, né, na erraticidade, ela é muito maior. Então, quanto reencarnado, o corpo nessa situação, ele funcionaria como um abafador dessa moléstia da alma. Claro que poderia ter ali essas repercussões físicas, né, alguma malformação, por exemplo, alguma doença que viria a se expressar mais para frente, isso poderia acontecer, mas para além disso, o que ele está colocando aqui é que ainda assim isso diminuiria a intensidade desse sofrimento para esse espírito, né? Então isso nos faz pensar em duas coisas importantes. Primeiro, no grau de sofrimento que esse espírito se encontrava no plano espiritual. Segundo, né, da ressignificação ou de um novo sentido que a gente pode tentar compreender quando a gente está falando das dificuldades terrenas, das doenças, das mazelas que a gente enfrenta aqui na nossa vida enquanto reencarnados, né? Que desconstrói toda uma ideia de punição, desconstrói toda uma ideia de castigo, para nos dizer de um amor e de uma misericórdia infinita do Criador para com todos nós, né? Porque quando a gente chega aqui e a gente não tem essa percepção, às vezes a gente cai na rebeldia, cai na ingratidão, cai na revolta, porque a gente não compreende, muitas das vezes, aquilo que a gente está vivenciando. E é difícil mesmo para todos nós, né? Não é fácil. Mas o que os espíritos estão nos convidando a refletir é que muitos desses acontecimentos, eles vêm como um alívio, né? Como enfim, como um remédio para todos nós. E às vezes a gente não consegue perceber isso, né? É claro que essa percepção não nos convida a uma postura passiva diante de qualquer sofrimento, doença ou dificuldade que a gente venha enfrentar, como se o convite fosse a pensar assim: ah, então se isso é um remédio, uma cura, eu vou ficar aqui e vou vivenciar essa dor mesmo, não vou procurar nada. Não é isso, né? Da mesma forma que isso vem para nos aliviar, outros instrumentos da misericórdia divina também são colocados à nossa disposição. Nesse sentido, tudo aquilo que existe no nosso mundo, criado pela inteligência do homem, pela ação, pela intuição dos espíritos benfeitores, também servem a nós e servem à misericórdia divina através de nós. Então, a gente também tem que ter essa postura ativa de buscar as soluções, buscar o alívio, o tratamento para qualquer mazela que a gente venha vivenciar. A gente não precisa viver num ascetismo e numa autopunição nesse sentido, né? Porque não é esse o convite. O convite é o crescimento e a nossa evolução. E aí, mais uma vez, já caminhando para o final, a gente vai recorrer ao Livro dos Espíritos, na pergunta 166, em que Kardec questiona: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E são os espíritos diretos, né? Sofrendo a prova de uma nova existência. E aí ele continua: qual o objetivo, então, dessa encarnação? Se a forma que a gente tem para nos depurar é através da existência, já que a gente não conseguiu fazer isso durante a vida corpórea, como é que a gente faz isso? Encarnando de novo. Mas então, qual que é o objetivo, né? Qual o fim que a reencarnação tem para todos nós? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, eu acho que essa pergunta
e a resposta, né, principalmente, ela nos ajuda muito a entender, e aí fazendo o link com o livro, ampliar esse entendimento em relação a essas dificuldades que às vezes se apresentam para nós durante a nossa reencarnação, né? Primeiro a expiação. E quando a gente está falando de expiação, a gente não precisa necessariamente pensar nisso como algo pesado, né? Por mais difícil que seja. E muito pelo contrário, de um castigo, que não é, porque na grande maioria das vezes é uma bênção, é uma oportunidade, é um convite, né? Não é por fato de ser expiação, e às vezes eu acho que a gente construiu uma ideia disso dentro de uma ideia de culpa, de castigo, de punição, e aí a gente olha para essa palavra, ela, quando a gente fala expiação, é como se a gente abraçasse essas outras informações junto, né? A gente abraça a culpa junto, a gente abraça o castigo junto, a gente abraça a punição junto. E não precisa ser assim. A gente pode olhar para essa mesma palavra, expiação, dentro da lei de causa e efeito, como uma misericórdia divina, né? Principalmente quando a gente pensa que mesmo a dor que a gente vive aqui, talvez ela é muito menor e está muito mais atenuada do que se estivesse sendo vivenciada no plano espiritual, né? Das percepções, a ampliação de percepção e de sentido que nós temos enquanto na erraticidade, né? Ou no mundo espiritual, fora da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu, todos aqueles de quem não dependeu o melhorassem? Se não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem remissão. Isso é muito, muito bonito, né, da parte dos espíritos. E às vezes, se a gente lê muito superficialmente alguma passagem, a gente fica preso nessa ideia de culpa. Então, a gente tem que estudar mesmo para a gente entender o contexto todo, né? E aí é muito bonita essa última frase, né? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Ou seja, dentro da lei divina, dentro do amor do Criador, dentro da justiça divina, não há espaço para a iniquidade, para o ódio implacável e para a ideia de castigo sem remissão. É por isso que ele vai dizer que o dogma da reencarnação ele se fixa, né, na justiça de Deus e na revelação. O bom pai deixa sempre aberta, olha que lindo isso, né? O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E a gente vai ver que às vezes o que a espiritualidade precisa de nós, que os benfeitores precisam de nós, é uma fagulha desse arrependimento, para que eles possam fazer dessa fagulha uma chama forte, brilhante, vigorosa, para iluminar o nosso próprio coração e a nossa própria vida, né? Então a gente precisa realmente desmistificar essa ideia da reencarnação, das dificuldades como uma punição, como um castigo, para que elas cumpram realmente a finalidade para a qual elas foram colocadas na nossa existência, né? E que não é de fazer a gente sofrer por sofrer, mas de nos convidar ao arrependimento, à mudança e à transformação de nós mesmos. Claro que, mais uma vez, isso não vai diminuir a dificuldade dessas experiências, mas olhar para isso de uma outra ótica, de um outro ponto de vista, pode nos propiciar um ganho muito maior do que se nós ficarmos presos à ideia do castigo, da punição, do sofrimento, e aí muitas das vezes nos paralisando diante dessa percepção errônea, né, de culpa ou de castigo. E aí, já caminhando para o final do capítulo, né,
A Odila, então, eles discutem isso, eles se veem isso como uma solução, como a gente viu, e ela, então, vai, em determinado momento, até a casa, né, buscar a Zulmira, para que ela pudesse ter, então, um contato com esse filho, e aí já preparar, né, o ambiente, a atmosfera psíquica, né, desse lar, dessa mãe, desse organismo físico, né, dessa mãe, esse organismo, esse ambiente perispiritual também dessa mãe, para que ela pudesse recebê-lo, então, como filho. Perfeitamente, atalhou o ministro, completando a frase. Estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no cometimento o concurso da Zulmira, até porque ela seria quem o receberia no seu ventre, né? Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível te faças mais devotada, mais amiga. Um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Então, diante dessa fala do Clarencio, ela então se dirige ao seu lar, ela vai se devotar, ficar mais próxima, cuidar, dar o seu amor para a Zulmira, de forma que isso pudesse propiciar esse planejamento reencarnatório, né? Realmente, acentuou sorrindo, reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zulmira, desejando ser amada de meu esposo. Agora devo lutar em favor de nossa irmã, por amar o meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimos-nos e acertamos os passos quando procuramos. Olha que interessante, né? Dentro desse contexto, a gente falou um pouquinho dessa mudança de visão da Odila, mas eu queria fixar aqui nessa última frase. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimos-nos e acertamos o passo, quando procuramos. Né? Então, nos trazendo talvez aí a reflexão de que a gente erra, né? Nós erramos muito, né? Principalmente quando nós nos distanciamos das leis do Criador. Muitas vezes disputando o amor dos outros, disputando a atenção dos outros, disputando a aprovação dos outros, disputando dinheiro dos outros, disputando tudo, né, no mundo físico e no nosso mundo moral. Nós vamos nos perdendo aí nesses equívocos. No entretanto, a gente tem sempre um convite e a possibilidade de nos corrigir e acertar o nosso passo, quando nós nos colocamos através da vontade, através do nosso esforço pessoal, nessa direção e nessa busca. E quando nós assim nos colocamos e fazemos um movimento nesse sentido, como a Odila fez, a partir do seu sacrifício ali, da posição de mulher no seu lar, etc., quando ela faz esse movimento, tudo se rearranja, é construído através da ação de inúmeros benfeitores para que as coisas possam se harmonizar e aquilo que era o ponto mais angustiante para o seu coração, que era a situação do Júlio, pudesse se resolver e se desdobrar através daquela que antes era o motivo elencada, né, pela Odila como o motivo da sua dor, do seu sofrimento, que passa agora a ser o motivo da sua felicidade, da sua sensação de bem-estar, da sua paz, por acolher o Júlio, né, que é um espírito que ela tanto ama. Então, esse é o amor da frase de Paulo, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Ela é muito profunda e muito real. Realmente, quando a gente se coloca nesse caminho, isso é capaz de mover montanhas, né? E fazer grandes feitos aí na nossa existência enquanto espíritos. A reencarnação como lei exigia o concurso da... Aí, isso aqui é hilário, né? André Luiz perguntando para o Clarencio. A reencarnação como lei exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Né? Ou seja, isso precisava dessa amizade, dessa mudança, né? Para que isso acontecia? Ou a encarnação já não é uma imposição natural, uma lei natural que independe das nossas ações? E aí Clarencio responde: a lei é sempre lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém,
pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolve o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. Então, o que ele está dizendo? A reencarnação é lei. A lei é sempre lei. Se um espírito tiver que reencarnar, isso vai acontecer. No entanto, nós, através das nossas escolhas, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, nós podemos facilitar ou agravar esses contextos, essas situações, né? E nós somos, de certa forma, temos o livre-arbítrio para escolher sobre isso, sabendo que nossas ações vão ter, desculpa, nossas ações vão ter as consequências naturais das nossas escolhas, né? E aí, já no final, Zulmira, então, é levada para entrar em contato com o Júlio, e ela, então, quando o vê, é tomada de uma emoção muito grande, né? Até pela questão que envolve, né? O remorso, etc. dela. Ela é tomada por uma emoção tão grande e ela prontamente se coloca a dizer: estou pronta, devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Será meu filho, sim. Chegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Foi o contrário. Preparando o retorno do filhinho, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhes a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos o convite da irmã Clara para uma visita ao lar da bênção. E nesse momento, então, Zulmira é levada, se coloca grata, louva e reconhece a Deus a oportunidade de estar recebendo o Júlio e reconhece ali realmente o mecanismo ou o princípio da cura da sua ferida moral, né, da sua ferida, da sua angústia moral, tratando aí o seu remorso através de uma nova oportunidade de estar cuidando daquele filhinho, de estar dando para ele o seu amor, de estar dando para ele ali todo o seu cuidado. E assim a gente encerra então o nosso capítulo 27 com as reflexões que nós trouxemos na noite de hoje, lembrando sempre que o aprendizado ele é sempre plural, ele é sempre muito. A gente quis trazer um aspecto que a gente considerou mais relevante nesse momento e que nós possamos, então, aprender, né, desse estudo de hoje, dessa noite de hoje, não só no ponto de vista intelectual, mas principalmente do ponto de vista emocional, do ponto de vista do nosso coração, dos nossos sentimentos. Esse convite sempre amoroso, sempre muito cuidadoso, né, de Deus para com todos nós, que nos coloca no lugar certo, no momento certo, na família certa, nas circunstâncias certas, para que nós possamos, a partir daí, fazer o nosso melhor para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Um beijo grande. E semana que vem a gente dá continuidade ao próximo capítulo, com um outro colega que vai estar aqui falando com vocês. Que nós possamos continuar o nosso aprendizado e nossas reflexões em torno dessa obra, que tanto tem para nos ensinar e acrescentar na nossa existência. Um beijo grande no coração. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.